18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Boa noite para você que está no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos começando mais uma edição do programa 18 horas. Começando mais uma semana hoje. Segunda-feira, segundou Karime, dia 6 de setembro de 2021. Estamos aí, Karime. Tudo bem contigo? Tudo bem. Estamos aí. Já começo agradecendo a sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Começa agora, 18 horas de hoje. Estamos juntos até às 7 da noite aqui. Bacana, são 6 e 1, Karime, e a atleta amazonense. Olha só que bacana, Karime. Atleta amazonense Laiana Rodrigues foi medalhista de bronze nas Paralimpíadas de Tóquio pela seleção brasileira feminina de vôlei sentado, Karime. A conquista foi na sexta-feira. Bacana, não é? Muito, Carlão. Ó, e com a camisa 12 da seleção, essa foi a segunda vez que Laiana ganhou o bronze olímpico. Em 2016, nas Paralimpíadas do Rio, ela integrou a primeira equipe brasileira a conquistar uma medalha olímpica na modalidade. Bacana, para-atleta de 39 anos, deixou Tóquio hoje em direção a São Paulo, celebrando aí a vitória. Durante a entrevista, a atleta lembra que teve que unir o apoio que recebeu de treinadores e também familiares, né, Karine? Amigos Parabéns, e familiares, parabéns, é sempre, exato. Sim. E se pro atleta, né, é difícil, imagina para essa atleta, para as atletas especiais. Acho que é mais difícil aí, eles superam muito mais dificuldades. Parabéns aí, bom retorno para casa para a amazonense. Laiana Rodrigues, a amazonense, Karime Leão, que faturou aí a medalha. Valeu! 18 horas. E agora nós vamos conferir os destaques de hoje, segunda-feira, do programa 18 horas. O orçamento autorizado pela gestão de Wilson Lima para este ano em publicidade já é o maior registrado na história do estado. Soma 134 milhões e 800 mil reais. O Ministério Público do Amazonas emitiu uma recomendação com dezenas de ações que devem ser tomadas pelo governo do estado para resolver problemas da área de segurança pública aqui do Amazonas. No programa de hoje você vai conferir o que abre e fecha durante o feriado, amanhã, 7 de setembro. E neste fim de semana, a Operação Integrada da Segurança Pública fecha centenas de festas clandestinas com mais de 1.000 pessoas aglomeradas aqui em Manaus. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere. A partir de agora, vamos juntos com você até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. O governo do Amazonas chega este mês a 100 milhões de reais em gastos com propaganda na Secretaria de Comunicação do governo. Por mês estão sendo gastos em média 12 milhões e 400 mil reais só com publicidade de Wilson Lima. Carlão, e o orçamento autorizado pela gestão de Wilson Lima para este ano em publicidade já é o maior registrado na história do estado. Soma 134 milhões e 800 mil reais. Vamos conferir mais detalhes a respeito do assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. O governador Wilson Lima leva muito a sério a máxima de que a propaganda é a alma do negócio. E na gestão dele, a propaganda não é só a alma, mas também todo o corpo e, por que não, o espírito. Embora não tenha feito, de fato, nenhuma grande obra nesses 3 anos de governo, de 2019 a 2021, e tenha apenas concluído ou reformado obras deixadas pelos governos anteriores, o Wilson Lima deve chegar agora em setembro à marca de 100 milhões de reais de empenhos somente com publicidade e propaganda. Até a última sexta-feira, de acordo com os números do Portal da Transparência, a SECOM, Secretaria de Comunicação do Estado, empenhou pagamentos de 99 milhões e 400 mil reais. Esse valor equivale a uma média mensal de 12 milhões e 400 mil reais gastos com propaganda, conforme a média dos últimos 8 meses. Até agora, somente esse ano, já saíram dos cofres do governo do Amazonas 84 milhões e 400 mil reais para pagamento de publicidade e propaganda. A SECOM tem um orçamento autorizado para esse ano de 134 milhões e 800 mil reais para divulgar os feitos de Wilson Lima. É o maior orçamento de propaganda da história do estado. Para o líder da oposição na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Wilker Barreto, o que se percebe na propaganda do governo é uma propaganda muito mais de caráter pessoal do que institucional. O dobro de despesa
numa economia que precisa de socorro, de micro e pequenas empresas que não têm aporte, certo? É na contramão do momento que nós vivemos. O governador precisa entender que eu sou favorável à publicidade institucional para ainda prevenir o Covid, ou seja, mas o que a gente percebe nos comerciais do governo é um mundo de fantasia, uma inverdade. Eu acho que o dinheiro poderia estar sendo aplicado em outras áreas. Nós precisamos agora retomar a economia. O orçamento autorizado da SECOM aumentou 87,4% na comparação com o primeiro ano da gestão de Wilson Lima. Passou de 71 milhões e 900 mil reais em 2019 para os quase 135 milhões de reais esse ano, segundo o portal da Transparência do Estado. Ano passado, quando o Amazonas passou pelo colapso no sistema de saúde e funerário por causa da primeira onda da Covid-19, com milhares de mortos sem assistência, o governo do estado gastou com propaganda mais de 122 milhões e 600 mil reais, dos mais de 130 milhões de reais autorizados para promover o governador Wilson Lima em 2020. Para se ter noção, todo esse dinheiro daria para pagar o dobro do valor que o estado promete repassar para cada uma das 100 mil famílias de baixa renda que têm direito ao chamado cartão auxílio estadual, no valor de R$600, pagos em 3 parcelas de R$200. No total, com o benefício, serão gastos 60 milhões de reais, menos da metade dos 122 milhões gastos com propaganda no passado e bem menos que os mais de 84 milhões já gastos com publicidade de Wilson Lima esse ano até agora. Todos esses números podem ser conferidos no portal da Transparência do Estado. Odneia Araújo para o 18 horas. São muitos milhões para publicidade, propaganda, né? E a questão que fica é a seguinte, né? A falta de prioridade, que é a marca dessa gestão de Wilson Lima. A gente gasta 134 milhões e 800 mil reais com propaganda. Por outro lado, só para a gente comparar como é a falta de prioridade, o cartão auxílio estadual do governo do Amazonas vai pagar 3 parcelas de R$200 para 100 mil famílias, tá? O que soma 60 milhões de reais. Esse valor representa menos da metade do que ele gasta com publicidade. Karime, vou lembrar aqui agora um fato. Em março deste ano, quando o estado ainda sofria com os resultados da crise da falta de oxigênio medicinal na unidade de saúde, o governo do Amazonas usou a epidemia para aumentar em mais 40 milhões de reais os contratos de publicidade. 40 milhões de reais a mais com publicidade. Novamente, a falta de prioridade que chega a ser criminosa. 18 horas. O Ministério Público do Amazonas emitiu uma recomendação com dezenas de ações a serem tomadas pelo governo do Amazonas para resolver problemas da área de segurança pública aqui no estado do Amazonas. O documento recomenda reformas em prédios onde funciona delegacias, o Instituto de Criminalística e outros setores fundamentais para o funcionamento dos serviços. Os problemas identificados pelo Ministério Público vão desde obras de reparo de fossa até o aumento de ferramentas tecnológicas. Vamos conferir mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Hector Silva. Imagine chegar a uma delegacia e não ter onde sentar na espera de ser atendido ou lidar com o cheiro de fossa. Essa tem sido a realidade dos amazonenses que têm buscado alguma delegacia no Amazonas. E os problemas não se estendem apenas aos usuários. Os servidores dispõem de computadores obsoletos e antigas ferramentas para o trabalho, como é o caso das câmaras frias do Instituto Médico Legal, IML, que já possui mais de 20 anos. Este e outros problemas foram verificados após a realização de um relatório de inspeção feito entre os dias 18 de junho e 29 de julho deste ano. As inspeções foram acompanhadas pela promotora de justiça Cristiane Dolzani, que além dos problemas estruturais, constatou também a falta de efetivo suficiente nas unidades policiais. A principal demanda realmente é a falta de efetivo suficiente nas unidades policiais, tanto militares como civis, no interior e na capital. E o Ministério Público já recomendou à Secretaria de Segurança, às pastas, a efetivação do concurso público para atendimento das demandas da sociedade. Na
Na opinião de Gerson Feitosa, presidente da Associação dos Praças do Estado do Amazonas, o Estado precisa realizar um concurso público de forma urgente, além de priorizar a infraestrutura que foi deixada de lado. Porque a gente tem um problema primeiro de concurso na Polícia Militar, né? Nós estamos para 11 anos sem concurso na Polícia Militar. Para vocês terem uma ideia, há 10 anos atrás o efetivo da PM era quase 10 mil homens. Hoje o efetivo já está reduzido a menos pouco mais de 7 mil, somando práticas oficiais, 7.600 homens mais ou menos. Nós tivemos uma defasagem de mais de 2 mil homens nesse período que foram para reserva. Enfim, muitos perderam a vida por causa do Covid, mas a maior parte foi para reserva e se aposentando como inativo. Aí isso se agrava com muito tempo também sem concurso público na Polícia Civil. Aí nós temos uma falta endêmica de delegados no interior. Aí quem cumpre esse papel de polícia judiciária é o policial militar. Às vezes oficiais, às vezes, a maioria das vezes praças, entendeu? E isso só agrava ainda mais, como eu já disse, o problema de infraestrutura, tudo isso se agrava, porque não há planejamento, né? Não tem como mais de 10 anos, o governo está aí aos 3 anos, indo para o 4º ano de governo e prometendo um concurso público que a gente espera que realmente aconteça, mas que já chega tarde. O Ministério Público determinou o prazo de 30 dias a contar da data do recebimento, para que o Estado adote as providências recomendadas. Entramos em contato com a assessoria da Secretaria de Segurança para que ela prestasse esclarecimentos sobre a recomendação, mas até o fechamento desta edição não tivemos respostas. Hector Silva, para o 18 horas. Bom, são vários detalhes, né? Olha só, esta semana faz 2 meses que o Amazonas está sem secretário de inteligência, após a prisão do antigo titular da pasta, que era o Samir Freire, no dia 9 de julho pela Polícia Federal, acusado de usar a estrutura do governo do estado para roubar ouro de garimpeiros. Pois é, Carlão, e depois da repercussão desse caso aí, o governador Wilson Lima trocou o titular da Secretaria de Segurança Pública, mas o cargo de secretário de inteligência, subordinado à Secretaria de Segurança aqui do Amazonas, permanece vago. Para o especialista em segurança pública, o Coronel Fontes, esta situação gera diversos prejuízos para a segurança aqui do estado do Amazonas, é claro. Vamos acompanhar mais sobre o assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. Desde 9 de julho, o cargo de secretário de inteligência do governo do Amazonas está vago. Nesse dia, o então titular da pasta, delegado Samir Freire, foi preso sob acusação de usar a estrutura do Estado para roubar ouro extraído de garimpos clandestinos. Junto com ele, outros 3 policiais civis do Amazonas foram presos na Operação Garimpo Urbano do Ministério Público do Amazonas, em conjunto com a Polícia Federal. Com a prisão, Samir Freire foi afastado pelo governo e, depois de muita pressão, o então secretário de Segurança do Estado, Loismar Bonatz, a quem Samir era subordinado, também deixou o cargo. Mas 2 meses depois, mesmo com um novo secretário na Segurança do Amazonas, o cargo de titular da pasta de inteligência permanece vago. Para o especialista em segurança pública, Coronel Paulo César Fontes, o Coronel Fontes, hoje integrante da Polícia de São Paulo, o setor de inteligência é fundamental para a segurança do Estado, porque não existe polícia sem inteligência. A inteligência estuda, define, determina e dá até as linhas de ação. O que não pode é você ficar trabalhando às cegas, gastando combustível, rodando sem direção ou sem um sentido, sem um foco. E isso tudo é resultado da falta do direcionamento da inteligência. Eu não consigo imaginar, depois que você trabalha com conhecimento, você trabalhar às cegas. Isso não existe. Eu estou cansado de ver no Brasil a polícia lançar policiamento sem identificar a tendência do crime local, quais os crimes mais praticados, quais são os modus operandi e assim por diante. De acordo com o Coronel Fontes, a ausência de um secretário para a pasta resulta em prejuízos diversos, entre eles os resultados finais da ação policial. 63 bairros oficiais em Manaus, 4 ruas de cada bairro, uma pela outra, mas tem mais de 50% dos roubos. Então você não precisa ficar rodando sem direção, você não precisa ficar rodando por rodar. A inteligência vai determinar, primeiro, o foco dos crimes, os hotspots, e inclusive as pessoas
que não são muitos, que fazem muito mal. Você tem que prevenir dos crimes menores e extirpar ou tirar a possibilidade de ação daqueles que você estuda e sabe que vai cometer o crime. Isso, inclusive, é uma função muito especial, específica da inteligência junto com a Polícia Civil. O 18 Horas tem tentado saber com as secretarias de Segurança e de Comunicação por que o governador Wilson Lima ainda não nomeou um novo titular para o setor de inteligência. Mas até hoje não tivemos resposta. Hoje, mais uma vez, questionamos o governo sobre a vacância no cargo, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 16 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Bom, todas as atenções estão voltadas para esse dia 7 de setembro, que analistas explicam, pode acontecer tudo e também pode acontecer nada. O fato é que tem toda uma movimentação aguardando, a expectativa é alta, até os ministros do Supremo Tribunal Federal tiveram a segurança reforçada. Carlos Eduardo, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Aqui em Brasília, o clima é de expectativa e também de preocupação, porque os atos antidemocráticos já estão acontecendo neste momento em frente ao Supremo Tribunal Federal, alvo principal dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público do Distrito Federal pediu ao governo o efetivo máximo da polícia para garantir a segurança nas ruas, porque é grande a possibilidade de haver conflito entre os manifestantes favoráveis e os contrários ao governo de Jair Bolsonaro. Amanhã, dia da independência do Brasil, vão ser realizadas 16 manifestações favoráveis ao governo federal e 3 manifestações contrárias. Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro vão estar concentrados na esplanada dos ministérios, perto do Congresso Nacional, mas o acesso ao perímetro do Palácio do Planalto, do STF e do Congresso Nacional foi totalmente bloqueado pela polícia. Já os manifestantes contrários ao governo vão se concentrar na Torre de TV, perto da rodoviária do Plano Piloto, um pouco mais acima do Plano Piloto, na parte central. A preocupação é que esses manifestantes se juntem com centenas de indígenas que estão ali acampados próximos desde semana passada e isso resulte em confrontos com os apoiadores do governo. Diversas vias de Brasília já estão interditadas e amanhã a polícia vai fazer cordões de isolamento para revistar as pessoas em busca de armas, objetos cortantes, pedaços de madeira e até mesmo álcool em gel, que a gente usa para higienizar as mãos. Agora, Karime, as manifestações de amanhã têm o apoio de grupos conservadores, dos evangélicos, de uma parte dos servidores públicos nos estados e na União e nos municípios também, parte das Forças Armadas e principalmente parte da Polícia Militar, uma grande parte. Essa é a preocupação. Até ontem o presidente Bolsonaro estava chamando as tropas para o evento de 7 de setembro. A questão é que em diversos estados, o regimento das polícias militares nem sempre é claro com relação à participação de policiais militares em atos considerados democráticos. Eles, no caso, participando de eventos que não sejam para reivindicar direitos, e sim para pela questão da liberdade de expressão. A PM de 8 estados já decidiram que vão punir policiais militares que participarem das manifestações de amanhã. No caso, são os estados da Bahia, Maranhão, Paraíba, Amazonas, São Paulo, Roraima, Espírito Santo e Piauí. 2 estados autorizaram a participação de policiais militares nos protestos de amanhã. 10 estados ainda não definiram claramente como virão se posicionar em caso de haver a participação de policiais militares. E 7 estados ainda não se posicionaram juridicamente sobre esse tema. Por isso que o presidente Jair Bolsonaro segue falando com as tropas e isso vem deixando as lideranças políticas muito preocupadas com o movimento de amanhã. Eu falei com o deputado federal Capitão Alberto Neto. Ele disse que apoia a participação de policiais militares nas manifestações de amanhã, em defesa, segundo ele, da democracia e da liberdade de expressão. Vamos ouvir o deputado federal Capitão Alberto Neto.
importa o lugar, mas que você vá se manifestar no dia 7 de setembro, por um país mais livre, por um país mais democrático. Querem tirar até a liberdade dos nossos policiais. Os policiais que estão de folga, eles são cidadãos. Não existe cidadão de primeira ou de segunda categoria. A liberdade de expressão é para todos. De maneira pacífica, você pode expressar a sua opinião, você pode participar de manifestação, sim. Então, 7 de setembro é um novo grito de liberdade. Aí a gente acompanhou a fala do deputado Capitão Alberto Neto, deputado federal, apoiando, né, inclusive o direito dos policiais de se manifestarem durante esse 7 de setembro. Carlos Eduardo. Exatamente, Karime. A questão é que vai ter policial militar andando armado nas ruas, no meio do povo, participando das passeatas. E isso é muito perigoso porque pode transformar atos democráticos em barbárie e em tragédia. Então, para evitar, alguns estados já se manifestaram contra. Então, para evitar a abertura de essas possibilidades, eles fecharam essa porta. Prometeram punir. Agora, os outros estados que permitiram e que ainda não se manifestaram, os policiais têm uma brecha jurídica para poder participar desses movimentos, ainda que a paisana, mas com arma na cintura, pode gerar problema nas ruas dos protestos de amanhã. Eu também conversei com o deputado federal Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara dos Deputados e oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que há um grande risco de as manifestações de amanhã se transformarem em atos antidemocráticos, especialmente contra o STF, como já está acontecendo, e contra o ministro Alexandre de Moraes, que preside o inquérito das fake news e que, inclusive, determinou há alguns dias a prisão do jornalista bolsonarista Wellington Macedo. Para ele, a mobilização do presidente Jair Bolsonaro pode se tornar crime de responsabilidade. Vamos ouvir o que ele disse para a gente. O maior risco que eu enxergo amanhã é um risco para o próprio presidente Bolsonaro. Ele faz uma cartada muito arriscada e a presença dele em algum ato que culmine com violência contra os outros poderes torna claro e evidente a caracterização de crime de responsabilidade. Então, acho que o maior risco dos atos de amanhã são do presidente Bolsonaro. Aí a gente acompanhou agora a fala do deputado federal Marcelo Ramos, avaliando com cautela, né, esses eventos de amanhã, principalmente onde que vai estar o presidente Jair Bolsonaro, né, nesse 7 de setembro. Ele vai para São Paulo, Carlos Eduardo? Ainda não temos a informação, o que tudo indica é que ele vai começar em Brasília e depois segue para a Avenida Paulista. Essa é a informação extraoficial que nós temos. Mas é o que deve acontecer, mas o que falta é dizer se ele vai para o Rio de Janeiro. Certo. Essa agenda ainda não está completamente fechada. Mas eu falei também, Karime, com o deputado federal José Ricardo, do PT do Amazonas, ele falou com a gente sobre o grito das excluídas e dos excluídos. Ele criticou o fato do presidente Jair Bolsonaro mobilizar os seus grupos de apoiadores para tentar recuperar a popularidade de seu governo, criticando os atos realizados pelas minorias. Vamos ouvir o deputado José Ricardo. A grande novidade esse ano é o presidente da República convocar evento no dia 7 de setembro para defender o seu governo. O governo está tão ruim que ele tem que fazer esse tipo de coisa. O grito dos excluídos já é uma manifestação tradicional de movimentos sociais, independente de quem é o presidente. Já foi Fernando Henrique, foi o Lula, foi a Dilma, foi o Temer, e ninguém nunca fez um negócio desse. Essa é a grande novidade. É sinal de que o governo federal atual está desesperado e convocando atos dessa natureza sem lógica, inclusive para querer agredir instituições da Constituição Federal. Tá, e agora a gente acompanhou a fala do deputado federal José Ricardo do PT, também avaliando, com crítica até, toda essa movimentação que o presidente Jair Bolsonaro está protagonizando para este 7 de setembro. Carlos Eduardo. É verdade, Karime, como você disse logo no início, estamos acompanhando, pode acontecer tudo, mas também pode não acontecer nada.
mas é muito provável que seja um movimento forte, um movimento muito pautado em temas considerados antidemocráticos, como a intervenção militar, o fechamento do STF, o fechamento do Congresso Nacional. Nesse momento, como eu falei no início também, está acontecendo uma manifestação em frente ao STF. E o que é mais estranho, Karime, como eu falei agora há pouco, o perímetro de acesso ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF estava fechado. Como é que esse público está nesse momento em frente ao STF? Eles conseguiram entrar, né? Esse é o grande problema. Conseguiram entrar e a polícia permitiu. Então, como é que eles tiveram? Esse que é o problema de ter policiais militares apoiadores do presidente. O comandante da Polícia Militar do Distrito Federal é um ávido apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Com certeza, isso aconteceu com o apoio da Polícia Militar e ninguém vai investigar com relação a isso. E os gritos de ordem para o fechamento do STF, inclusive teve ameaça de morte contra o ministro Alexandre de Moraes por causa da prisão do jornalista, bolsonarista, enfim. Todos esses movimentos vão se fortalecer ainda mais no dia de amanhã, principalmente com relação aos demais poderes, porque eles querem a intervenção dos demais, a intervenção militar, querem o fechamento do Congresso do STF com o presidente Jair Bolsonaro no poder. É preciso ter muito cuidado. Amanhã é o dia importante para nos manifestarmos, para os brasileiros se manifestarem. A grande questão, o que torna esse movimento antidemocrático é justamente palavras de ordem, a defesa de temas como esse, como pautas consideradas que vão contra a Constituição. Por exemplo, o fechamento do STF, do nosso Poder Judiciário, do Congresso Nacional e também a intervenção militar, que ia tirar os nossos direitos e garantias de cidadãos brasileiros. Agora, uma última notícia, Karime, também relacionado à questão das manifestações. O presidente Jair Bolsonaro editou agora à tarde uma medida provisória que altera o Marco Civil da Internet para limitar a remoção de contas e perfis das redes sociais por ordem do Poder Judiciário. Essa medida provisória já tem força de lei, está valendo, mas precisa da aprovação do Congresso Nacional para continuar valendo. Ela tem o objetivo de proteger os veículos de comunicação, principalmente da internet, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, das decisões do STF, principalmente no âmbito do inquérito das fake news, movimentado, liderado pelo ministro Alexandre de Moraes. Volto com você, Karine. Ok, muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo. Bom trabalho amanhã. Vamos ter muitos assuntos. Ou não, né? Ou nada. Certeza. Vamos esperar. Muitíssimo obrigada. Vamos esperar, Karine. Vamos esperar que não seja nada. Sim, sim, claro. Nada grave, né? Manifestações pacíficas, claro, sem dúvida. Exatamente. Boa noite. Um abraço para vocês. Tchau. Um abraço, Eduardo. Agora são 6h28. Você está no melhor mês do Brasil. 18 horas. A empresa Yamaha anunciou que vai voltar a suspender as atividades em algumas linhas de produção de motocicletas e motores de polpa na Zona Franca de Manaus. Pois é, Carlão, em nota, a empresa explica que nas linhas que vão ficar paralisadas do dia 9 até o dia 24 deste mês, os funcionários serão colocados em férias coletivas. De acordo com a nota, o avanço da variante Delta na Ásia afetou o cenário logístico internacional, a variante Delta da Covid-19, né? Desta forma, a suspensão de parte das atividades também busca ajustar o fluxo do recebimento desses insumos. Mix. Bom, e ainda hoje, aqui no 18 horas, o feriado de 7 de setembro vai alterar o horário de funcionamento de alguns serviços aqui na capital, aqui em Manaus. Você confere como vai ficar em instantes, logo depois da playlist do 18 horas. 18 horas. Vamos agora conferir a previsão do tempo para esta noite de segunda-feira e também madrugada de terça-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo.
E a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. Segundo informações do Climatempo, a mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 39% e 89%. 6h34. 18 horas. E o feriado de 7 de setembro vai alterar o horário de funcionamento de alguns serviços aqui na capital, aqui em Manaus. No dia da independência, a vacinação contra a Covid-19 será interrompida. Mais detalhes com a repórter Júlia Gomes. O feriado da Independência nesta terça-feira vai alterar o horário de funcionamento de alguns serviços. As repartições públicas e órgãos ligados ao governo do estado retornam o atendimento normal na quarta-feira, dia 8. A imunização contra a Covid-19 será interrompida durante o feriado. A vacinação será retomada também na quarta-feira. Amanhã, a região comercial do centro da capital deve funcionar das 9 da manhã à 1 da tarde. Isso segundo a Confederação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Já os shoppings da cidade têm horários diferentes de abertura, mas a maioria abre lojas e praças de alimentação ao meio-dia, funcionando até às 9 da noite. Ao contrário da Prefeitura de Manaus, o governo do Amazonas decretou o ponto facultativo nas repartições públicas, autarquias e fundações do estado nesta segunda-feira, dia 6, véspera do feriado nacional. Na educação, ficou determinado a compensação das horas normais de ensino se houver necessidade. Já na segurança, a Polícia Civil informou que entre hoje e terça-feira, dia 7, somente as centrais de flagrantes vão funcionar em regime de plantão de 24 horas, que são elas: 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia, além das delegacias especializadas em apuração de atos infracionais, em proteção à criança e ao adolescente e também é especializada em crimes contra a mulher. Os demais DIPs e delegacias retornarão suas atividades na quarta-feira, dia 8. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas também só volta a funcionar na próxima quarta. O trabalho de fiscalização, no entanto, irá continuar durante todo o feriado. Júlia Gomes para o 18 horas. Olha, ainda para o feriado de 7 de setembro, a Polícia Rodoviária Federal realiza até esta terça-feira, amanhã, a Operação Independência nas rodovias federais de todo o país. Bom, isso, né, porque, claro, né, Carlão, o fluxo de veículos aumenta muito nas estradas. Daí a Polícia Rodoviária vai fazer reforço concentrado de policiamento em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Bom, e a Prefeitura de Manaus informou que vai montar uma operação para organizar o trânsito na cidade no feriado 7 de setembro, quando está prevista a realização de atos públicos em diversos pontos da cidade. Aproximadamente 60 agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana de Trânsito vão monitorar as manifestações. Estão previstos atos em 5 pontos de Manaus, tá? Na rotatória da Suframa, no Centro Histórico da cidade, no Igarapé do Mestre Chico, todos na Zona Sul, e também no Complexo da Ponta Negra, na Zona Oeste. Na região da Ponta Negra haverá interdição na Avenida Coronel Teixeira, no modelo faixa liberada em trecho reduzido entre a rotatória do Tropical e Edifício Aruba, entre as 2 da tarde e vai até as 7 da noite. 18 horas. E as escolas estaduais de 61 municípios do Amazonas retornam às atividades 100% presenciais na quarta-feira, dia 8, logo depois do feriado. São pelo menos aí 217 mil pessoas, 217 mil estudantes no interior do estado que voltam para as aulas regulares de segunda a sexta-feira, sem a divisão em grupos A e B, Karine. E segundo a Secretaria Estadual de Educação, continua sendo exigido o uso obrigatório de máscara no ambiente escolar para estudantes e trabalhadores da educação, além, é claro, do cumprimento de todos os outros protocolos de segurança contra a Covid-19. E ainda segundo o governo do Amazonas, mais de 13 mil profissionais da educação do interior do estado já receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19. 6 horas e 39 minutos, você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. E mais uma vez, o Ministério Público precisou fazer recomendações para o governo do estado.
Desta vez foi constatado a superlotação de um colégio militar da Polícia Militar. Bom, e a decisão do governo em não resolver esse problema pode prejudicar a saúde dos alunos e professores em meio a uma pandemia, além, é claro, do aprendizado e ensino dos estudantes. Vamos acompanhar os detalhes sobre esse assunto agora na reportagem de Hector Silva. O Ministério Público do Amazonas recomendou à Secretaria de Educação do Estado, SEDUC, e ao Comando da Polícia Militar do Estado que adotem providências de forma urgente para atender todos os matriculados no Colégio Militar da PM5, localizado dentro da Universidade Newton Lins. Segundo o Ministério Público, o revezamento da turma, ainda de forma híbrida, contraria o decreto de número 44331 do Governo do Amazonas, prejudicando o aprendizado e ensino dos estudantes, configurando o tratamento não isonômico. A recomendação publicada no Diário Oficial do Ministério Público do Amazonas e assinada pela promotora de justiça Delisa Olívia Vieira Alves Ferreira considera denúncias que relatam oferta de vagas acima das disponibilidades de sala, resultando em falta de sala de aula e levando à redução de dias para o comparecimento em aulas presenciais. Na opinião do presidente da Associação de Praças do Amazonas, APEAM, isso tem acontecido porque a escola se tornou uma manobra política a fim de arrecadar votos, disponibilizando vagas além da capacidade estrutural da escola. E colocou para estudar dentro dessas escolas um número enorme para fazer política com isso, para ganhar votos, isso é que é verdade, que não comportava. O caso da Newton Lins é um dos casos mais assim, visível. Você que for lá, você visivelmente percebe que a infraestrutura do colégio não suporta a quantidade de alunos que tem, e isso sem a menor responsabilidade. Além de faltar corpo estrutural, físico, né, para poder comportar esses alunos, falta também corpo docente. A equipe que hoje está lá, embora já tenha tirado um bom número, um grande número de policiais das ruas da cidade para prestar serviço à população, para ter ido nessas escolas, não é o suficiente. Essa que é a verdade. Segundo denúncia que originou a inspeção do Ministério Público, a falta de salas de aula para 29 turmas fazem com que os alunos compareçam à escola em dias alternados de semanas alternadas, contrariando o plano de retorno das atividades presenciais na modalidade híbrida da SEDUC, autorizada por meio do decreto número 43960 do Governo do Amazonas, onde os alunos devem comparecer em dias alternados. Um novo decreto do governo autorizou o retorno 100% presencial nas escolas da rede pública estadual desde o dia 23 de agosto. De acordo com a recomendação, essa superlotação constatada na escola prejudica também os protocolos de segurança e saúde devido à pandemia de Covid-19, ao mesmo tempo que a permanência dos alunos no regime híbrido caracteriza a ausência de tratamento isonômico no âmbito da rede pública estadual de ensino. Entramos em contato com a SEDUC e com a Polícia Militar do Amazonas para que eles prestassem esclarecimentos sobre as denúncias. Em nota, a SEDUC informou que não possui respostas sobre as escolas militares por serem de gestão militar. A assessoria da PM não respondeu os nossos questionamentos. Hector Silva, para 18 horas. 18 horas. Olha, escuta essa, hein? A Câmara Municipal de Manaus vai alugar 41 carros modelo picape. O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial Eletrônico da última sexta-feira. A empresa contratada para prestar o serviço será definida através de pregão presencial no próximo dia 20 de setembro. Exato, Carlão, mas não é qualquer picape não, tá? As 41 picapes, podem ser novas ou seminovas, com no máximo 1 ano de uso e itens obrigatórios, como ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica, cobertura de seguro e autorização para rodar 5.000 quilômetros por mês. O presidente da Câmara, Davi Reis, não respondeu se as 41 picapes serão alugadas para o uso dos 41 vereadores. No último dia 30 de agosto foi autorizada a locação de veículos para as comissões técnicas sem especificar a quantidade de carros que serão alugados. Detalhe é que os vereadores de Manaus têm direito a reembolso de despesas de R$18 mil por mês para exercício do mandato através do chamado famoso, inclusive, cotão. Entre os gastos autorizados estão aluguel de veículos até o limite de R$9 mil e consumo de combustível, igualmente com gastos máximos de R$9 mil. Pois é, em julho, as duas maiores despesas foram aluguel de veículo e combustível.
combustível. Enfim, os vereadores gastaram, gente, a soma de R$ 220.740 com veículos e R$ 188.640 com combustíveis e lubrificantes. Apenas um vereador, Amon Mandel, não usa a cota desde o início do mandato dele em janeiro de 2021. Entre os 40 vereadores ressarcidos, 31 apresentaram gastos com locação de veículos. Você está ouvindo 18 horas. Olha, em instantes, aqui no 18 horas você confere Karime Leão. Você confere o seguinte: neste fim de semana, a Operação Integrada da Segurança Pública fecha festas clandestinas com mais de 1.000 pessoas aglomeradas aqui em Manaus. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é terça-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. Terça-feira, dia 7 de setembro. Para esse dia 7, feriado nacional, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 34% e 67%. 6h51. 18 horas. Olha, a Operação Integrada da Segurança Pública fecha festas clandestinas com mais de 1.000 pessoas aglomeradas aqui na capital no fim de semana. Pois é, e ainda durante as ações da Central Integrada de Fiscalização, 15 locais foram vistoriados aqui na cidade. 8 estabelecimentos foram autuados, pois descumpriram o decreto governamental com medidas de prevenção da Covid-19. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Do total de locais fechados, 3 eram festas clandestinas com divulgação nas redes sociais. Juntos, os eventos reuniram aproximadamente 1.500 pessoas. Além de fechar eventos, os fiscais vistoriaram 15 locais nas zonas Oeste e Centro-Sul e autuaram 8 estabelecimentos. O coordenador da CIF, a Central Integrada de Fiscalização, deste fim de semana, o capitão Libório, falou sobre as ações realizadas. A CIF, de sábado à noite, ela conseguiu alcançar 3 zonas, Zona Sul, Zona Centro-Sul e a Zona Oeste. Conseguimos montar 2 comboios. O total de locais visitados foram 15 locais, apenas 2 não estavam funcionando, mas os demais, os 13 locais, alguns foram multados, notificados, e desses 13, 5 eventos foram encerrados. A estimativa de pessoas nesses 5 eventos, cerca de 1.500 pessoas. Dos 5 eventos, 3 festas clandestinas, uma na Zona Sul, outra na Zona Centro-Sul e outra na Zona Oeste. Em uma casa de show no bairro Japim, na Zona Centro-Sul, os policiais e fiscais flagraram grande aglomeração de pessoas, com salão de dança, que não é permitido no decreto estadual que prevê as regras de prevenção à Covid-19. O evento era clandestino. Na Avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, Zona Norte, os agentes fecharam uma outra festa clandestina e os responsáveis foram autuados por permitir mais de 3 músicos no palco, possuir pista de dança, gerar aglomeração e por funcionar como casa de show durante o período de pandemia, o que não é permitido. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, General Mansur, reforça que a atuação da Central Integrada de Fiscalização colabora para a redução dos casos de Covid-19. Uma operação integrada entre vários órgãos, tanto aqui do Estado como do município, justamente para fazer cumprir o decreto do governador, que é para combater a pandemia, para fazer as fiscalizações. O importante é que essas atividades que nós realizamos, elas visam justamente proteger a população, proteger aqui as pessoas, porque a Covid ainda existe, ela está aí e temos que fazer as devidas fiscalizações. Desde o mês de agosto, o governo do Amazonas autorizou apresentações de artistas ao vivo em restaurantes e em bares, eventos sociais, espaços culturais e orquestras, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os músicos e de 2 metros entre os músicos e os clientes.
Mas continuam suspensos eventos que promovem shows em espaços públicos e privados, com público em pé, como, por exemplo, casas de forró, boates, centros de convenções, Arena da Amazônia, Arena Amadeu Teixeira, entre outros espaços abertos e fechados, com acesso ou não mediante a compra de ingressos, por meio de bilheteria e que provoquem aglomeração de pessoas. As casas de evento podem realizar suas programações, desde que obedecendo o limite de 50% da capacidade do local do evento, além do cumprimento das orientações de distanciamento, higiene e protocolos estabelecidos pela Fundação de Vigilância em Saúde. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ou seja, como a gente acompanhou aí na reportagem da Júlia Gomes, ainda estamos numa pandemia, estamos na pandemia de Covid-19 e é preciso sim seguir os protocolos de segurança contra a doença. Eu conversei com o epidemiologista e pesquisador da Fiocruz, Géssio Orellana, sobre o risco que representa esse tipo de atitude de deixar de cumprir os protocolos contra a Covid-19. Vamos ouvir o que ele disse. Olha, o momento sanitário no estado do Amazonas e em Manaus, em relação à transmissão comunitária do novo coronavírus, não é o pior possível, ao contrário, né? Nós estamos com reduções sustentadas de longo prazo, tanto de casos novos como de internações e mortes por Covid-19. Agora, isso não significa que a epidemia está esgotada, né? Isso não significa que nós devemos abandonar o uso de máscaras, isso não significa que nós devemos promover aglomerações ou facilitar a circulação do novo coronavírus, principalmente se lembrarmos que a variante Delta já está circulando no estado do Amazonas. Então é com muita preocupação que a gente vê esse conjunto, né, de ações, né, concatenadas tanto pelo governo do estado do Amazonas como pela prefeitura de Manaus, no sentido de relaxarem as medidas que visam conter a circulação do novo coronavírus, né? A população, por sua vez, está em ritmo de festa, né? Muitos fazendo festas de aniversário, casamentos, confraternizações sem grandes cuidados, festas clandestinas, todo dia sendo bloqueada pela pobre fiscalização, pela limitada fiscalização do estado do Amazonas, diga-se de passagem. Então nós estamos num momento bem difícil que pode gerar problemas daqui a umas 3 ou 6 semanas. Então nós não podemos relaxar, não podemos continuar com essa ideia, com esse espírito de que a epidemia acabou e de que porque estamos com uma pequena parte da população que já ultrapassou os 14 ou 21 dias, digamos, depois da segunda dose contra a Covid-19, que estamos livres do problema. Nós podemos ser surpreendidos, isso já aconteceu em 2020, aconteceu agora no início de 2021, e o novo coronavírus ele é imprevisível e pode simplesmente nos trazer problemas grandes nas próximas semanas ou meses em função desse relaxamento, dessa falsa sensação de fim da epidemia. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E vamos aos indicadores econômicos desta segunda-feira. O dólar fechou em queda de menos 0,15%, cotado agora a R$ 5,17. O euro fechou o dia em menos 2,26%, cotado a R$ 6,14. Já o Bitcoin fechou em alta com mais 0,54%, cotado a R$ 269.836. E hoje o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em mais 0,8% e fechou a 117.868 pontos. E a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é considerada a inflação oficial do país, subiu de 7,27% para 7,58% neste ano. É a 22ª elevação consecutiva nesta projeção. A estimativa foi divulgada hoje e está no Boletim Focus, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a projeção para os principais indicadores econômicos. E para o ano de 2022, a estimativa de inflação é de 3,98%. A projeção para 2023
2021 está acima da meta de inflação que deve ser seguida pelo Banco Central. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,75% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Em julho, a inflação subiu 0,96%, o maior resultado para o mês desde 2002, quando a alta ficou 1,19%. Com o resultado, o IPCA acumula alta de 4,76% no ano e 8,99% nos últimos 12 meses. Os dados de agosto devem ser divulgados pelo IBGE na próxima semana, mas o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a prévia da inflação oficial, registrou inflação de 0,89% no mês passado, a maior variação para um mês de agosto desde o ano de 2002, que foi de 1%. 18 horas. Agora são 6 horas e 59 minutos em Manaus e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E o Boletim Diário Covid-19 traz o diagnóstico de 79 novos casos de Covid, totalizando para 424.996 os casos da doença no estado do Amazonas. E ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 2 mortes, elevando para 13.696 o total de mortes no estado do Amazonas. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 20.900.000 diagnósticos positivos para a doença, para a Covid-19, com 584.000 mortes. O país também soma pelo menos 19 milhões de pessoas recuperadas da doença. Agora, às 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Informamos hoje que nesse mês o governo do Amazonas deve alcançar os 100 milhões de reais em empenhos para fazer funcionar a máquina da propaganda. Os valores estão no portal da Transparência do Estado. A gestão do governador Wilson Lima deve bater mais um recorde histórico de gastos na Secretaria de Comunicação. O orçamento autorizado para propaganda só na Sencom é de 134 milhões de reais. A situação ganha um aspecto ainda mais difícil quando o noticiário mostra problemas graves na segurança pública, na saúde e na educação. Problemas que não são inventados, são denunciados pelo Ministério Público do Estado. A gestão está chegando ao seu 3º ano e parece não ter a mínima vontade de mudar de rumo. E já está dando fortes sinais de que daqui para frente a única coisa que realmente interessa é tentar a reeleição e que se dane o resto. 18 horas. Karime 71, finalizando assim mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.